Neste vídeo, vamos aprender a conhecer a textura do solo. Ela determina a capacidade do solo de reter água e nutrientes utilizados pelas plantas e também a facilidade que elas têm para desenvolver raízes. O solo é composto de terra cujas partículas têm diferentes tamanhos. Argila, as partículas muito finas. O limo, as partículas finas. E a areia, as partículas menos finas. A textura do solo é definida pela proporção de 3 tipos de partículas. Os solos argilosos retêm água e nutrientes, mas podem ser compactos, o que dificulta o desenvolvimento de raízes. Os solos de textura limoso são mais leves e arejados, geralmente são férteis. Por outro lado, eles são sensíveis à chuva, que pode formar uma camada rígida na sua superfície, e isso dificultará germinação e a penetração de água posteriormente. Os solos arenosos também são leves e arejados, mas não retêm muita água e nutrientes. Enfim, os solos que apresentam uma proporção equilibrada de argila, limos e areia são bons para o cultivo porque eles não são compactos, retêm água e têm elementos nutritivos. Nós vamos ver como fazer um teste simples para conhecer a textura de um solo. Este teste é chamado teste de sedimentação. Precisamos de uma pá manual, de uma jarra ou uma garrafa de vidro de 75 ml a 1 litro e de uma régua. Pegue a terra do jardim. Para fazer isso, remova alguns centímetros da terra na superfície com a ajuda de uma pá manual. Depois, pegue a terra para encher o recipiente até a metade. Encha o recipiente com água, deixando alguns centímetros de espaço para o ar. Feche e misture energicamente por aproximadamente 3 minutos, de modo que as partículas de solo se separem. Deixe repousar por 1 a 4 dias. O teste chega ao fim quando as diferentes camadas estiverem bem distintas. Você poderá ver os seixos e areia na primeira camada ao fundo do recipiente. Depois, o limo e, finalmente, a argila. Flutuando na superfície, você verá as matérias orgânicas não decompostas. Calcule a proporção das diferentes partículas. Para isto, meça a altura total da terra que é depositada e a altura das diferentes camadas. A proporção de cada componente do solo é dada pela fórmula porcentagem de cada componente igual à altura da camada selecionada vezes 100 dividido pela altura total. Depois de calcular essas 3 proporções, coloque-as sobre o triângulo das texturas. Na intersecção das proporções, você poderá ler o tipo de solo. Para cultivar de forma durável, mantenha a textura do seu solo para que ele seja vivo, arejado e que retenha bem água e nutrientes.